Olá, pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade à nossa frasqueira para a mamãe. Eu tô apaixonada, gente. Eu sempre falo, né? Eu mesma faço, eu mesma gosto, mas é tão gostoso isso quando você faz, a cor te agrada, quando fica do jeito que você idealizou, é muito bom. Hoje a gente vai ver como fazer então o bordadinho e a aplicação aqui, tá? Já dá para ver aqui em cima, Bruno? Queria mostrar esse detalhe aqui. Posso mostrar? Mais pra lá. A gente tem esse detalhe aqui e olhem só, ele tá soltinho, mas a gente ainda pode fazer alguma brincadeira, dobrar. É gostoso isso. Você pode modelar ele ainda depois de pronto, tá? Eu vou começar então mostrando que, olhem só, eu coloquei aqui só para ilustrar, tá? Já risquei aqui ao redor. Então, eu coloquei o molde vocês lembram. Ah, por falar nisso, o molde e os riscos a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? E vou deixar no card o vídeo anterior para quem perdeu, então tá no card para vocês verem, tá? Na aula anterior a gente viu como fazer, eu fiz um spray fiz não, dei um spray de cola 75 no verso aqui e ele fica colante, então ele cola e Isso é um papel descola. comum, né? Esse é um papel comum, é o sulfite, tá? Aí a gente pode imprimir duas vezes, inclusive, a gente vai ver porque já já. Uma vez a gente pode tirar o risco que já está lá, ele tem 17 centímetros de diâmetro, mas o risco já tá bem certinho. E aí a gente pode dar um spray a 30 centímetros para ele ficar assim autocolante. Uma vez que eu fiz isso, eu vou riscar aqui ao redor, ou com um lápis ou com uma canetinha que desaparece, bem de leve, porque depois, na hora que a gente fizer o quilting aqui e colocar novamente, pode ser até que a gente precise fazer um pouquinho a mais, então por isso que é bem de leve. Depois que eu fiz isso, olhem só, eu já cortei aqui o meu risco, separei, tá? Essas partes e eu imprimi duas vezes por conta disso. Olha, uma vez eu copiei o risco do jeito que ele está, o meu já tá todo riscadinho, porque esse aqui é o meu original, tá? Então eu recortei ele ao redor, recortei no segundo que eu imprimi também as partes separadas. Então, são duas folhas, são duas pétalas, né? Duas camadas de pétala, uma maior e uma menor. E esta partezinha aqui, ela vem separada, no risco tá separado, que é pra gente poder copiar e recortar, ou copiar não, imprimir e recortar. Ele tem um formato diferenciado por causa da montagem que a gente vai fazer. E aí eu fiz a mesma coisa, olhem só, eu dei um spray no verso dele, porque facilita bastante na hora de colocar aqui e riscar ao redor. Esse risco ao redor, ele funciona como um guia na hora da gente fazer tanto o bordado quanto a aplicação, porque daí eu sobreponho aqui e tenho certeza de que ele tá no lugar certinho, Então tá? você basicamente O fez seu papel ficar adesivado. autocolante, isso, exatamente isso. E aí a gente risca, né, ao redor com uma canetinha que desaparece ou com um lápis bem de levezinho e aí a gente usa ele como um guia para poder aplicar, tá? Vou tirar aqui, vou deixar Isso aqui, tudo com spray? tudo com spray. E aí eu posso usar várias vezes e posso conservar ele desse jeito. Olha, eu peguei um plástico aqui, deixei ele no plástico, pode ser até dentro do plástico para a gente poder guardar, tá? Já bordei algumas partezinhas aqui, mas eu vou mostrar como é que a gente borda. No kit tem a linha também, tá? No E kit? no kit que tá lá no Pano Xadrez, panoxadrez.com.br, tem o kit com todo o material para fazer a frasqueira, inclusive a linha de bordar. E eu estou usando na hora do verde duas linhas verde escura e dois cabinhos, né, do verde escuro e dois cabinhos do verde claro. Na hora de bordar essa partezinha aqui, as pétalazinhas, né, das flores, a gente vai usar também duas da cor escura e duas da cor clara. Dois cabinhos, né, da cor escura e dois cabinhos da cor clara, tá? O ponto que eu usei é o ponto haste. Então, tem 4 fios, né? 2 de cada cor. E aí a gente. Mais pra esquerda. Posso mais pra frente aqui? Isso. Aqui tá bom? Tá bom Tá bom. aqui? Tá? Então a gente, olha, eu
coloquei bem na pontinha lá, volto o ponto para trás, né? Então, coloco lá na frente, volto para trás e vou fazendo, percorrendo o desenho, tá? Nos cabinhos das flores, eu faço pura e simplesmente, olha, eu já cheguei no ponto onde está a folha, tá? Vou fazer a folha, que é um ponto margarida, então eu saí ali, volto no mesmo ponto, saio lá na frente e puxo agulha dentro da laçada, tá? Então, puxo, arrumo ele bem direitinho, bem certinho. E no caso das pétalas, é só isso. Deixa eu mostrar as pétalazinhas, olha. Não, São não dá, três... mais pra frente. Aqui? São 3 pétalas, deixa eu mostrar essa aqui. São 3 pétalas, todas as 3... Aqui? Tá bom aqui? 3 pétalas saindo todas no mesmo ponto, tá? Então, são 3 pétalas feitas exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui agora. A pétala é ponto margarida também? É esse pontinho aqui, olha. Então, fiz isso, eu saio aqui de novo e faço uma em cada lado para fazer a flor. Mas para fazer a folha, eu ainda fiz mais um ponto bem no centro, tá? Então, eu saio bem no pezinho, saio lá na frente, dou uma arrumadinha nele aqui, para ele ficar bem centralizadinho, ó. Para ficar bem certinho, bem bonita a folha. É uma folha que fica mais cheinha e ela fica mais, como mais cheia mesmo, né? Fica mais delicadinha. Depois eu volto aqui, retorno aqui e sigo fazendo ponto, tá? No cabinho da flor, eu fiz a mesma coisa, só que quando eu cheguei lá em cima, eu voltei fazendo esse mesmo ponto. Deixa eu fazer mais um aqui. Esse é o haste. Esse é o ponto haste. Cheguei aqui, olha só, eu saio do ladinho aqui, bem coladinho, e eu voltei fazendo o mesmo ponto coladinho. Então, olhem só, vou fazer, lembrando que a laçada fica sempre do lado, acompanhando a curva, tá? Então, eu fiz para baixo e agora eu vou deixar a laçada para cima e vou fazer uma carreirinha, por assim dizer, na lateral, tá? Vamos ver então, olhem só. Aqui é uma só e aqui ela fica mais grossinha porque é dupla, uma que sobe e uma que desce, tá? Depois que eu terminei o bordado, é bom fazer o bordado antes. E eu já vou... Veja aqui algumas imagens correspondentes. Bruno, é o meu telefone, gente. A gente fala alguma coisa, ele quer fazer pesquisa sozinho. Então, olhem só, depois que eu fiz o bordado, eu já apliquei essa parte aqui, a gente já vai ver como é que a gente faz essa aplicação, tá? Mas, para fazer a segunda camada, que é essa camada que fica em relevo, que fica em 3D, eu preciso costurá-la desse jeito. É uma técnica que é dupla, né? Eu costuro, ao invés de só aplicar, eu costurei duplo, olhem só. Então, eu coloco o meu moldezinho aqui, risco ao redor, tá? Colo, risco ao redor e vou costurar a máquina bem certinho. Como é que a gente faz esse risco certinho? Muitas vezes eu vou só virando assim, ao invés de pisar, se a máquina é elétrica, por exemplo, eu vou só virando o mancal manualmente, porque eu quero que o ponto fique bem certinho. E é muito rapidinho para fazer isso, tá? Deixa eu cortar essa linhazinha aqui. E aí, além de fazer o desenho, que é só isso... Olha, o desenho é só isso aqui. Eu ainda faço um risquinho para cá e um risquinho para cá. E costuro também em cima desse risquinho. Por quê? Vai me facilitar na hora de virar ao contrário, tá? Porque eu tenho que desvirar. Eu risquei, coloquei direito com direito, costurei, fiz um ida e volta aqui, né, no pezinho dela, porque para ajudar, para não desmanchar. E agora eu vou cortar. A gente corta uns 3 milímetros mais ou menos, tá? Não é mais do que isso, não. É mais ou menos, não precisa medir, mas não é mais largo do que isso, tá? Bem certinho aqui para ficar bem bonitinho na hora da gente virar. E aí, uma vez que eu estou virando aqui, ou que eu cortei, preciso fazer
piquezinhos aqui que vão me ajudar na hora de virar, apesar de que eu vou cortar fora essa parte, é só para ele não repuxar, e vou fazer piques aqui também. Como aqui não é um vértice, eu vou fazer pique, como ele é arredondado, eu posso fazer 2 piquezinhos, com bastante cuidado, para não cortar a linha da costura, tá? E olha como isso vai me ajudar agora, aqui tá fechado. Olha como ajuda na hora de desvirar. Ele é mais largo. Se fosse certinho, se fosse desse tamaninho ali, ia ser um trabalhão, né? Na hora de virar. Assim, desse jeito já facilita. Eu uso muito isso quando eu faço as bonequinhas, aquelas bonequinhas pequenininhas. Então, olha, viro aqui, abro, né? Aqui dentro, desviro, pode ser com uma agulha de crochê, uma agulha de tricô. Eu tô usando aqui ou um hashi, qualquer coisa que a gente tenha, não pode ser muito pontudo, tá? Por isso que a agulha de crochê é muito boa. Eu tô usando uma agulha, né? Uma agulha de costurar tricô ou de fazer tapeçaria, esse tipo de coisa. E aí a gente desvira e a gente já está pronto para aplicar. Desvira aqui bem certinho, arruma, toma um tempo para você fazer caprichadinho, deixa bem certinho, arredondadinho, não aperta com muita força, porque senão a gente vai fazer com que ele fique deformado. Vai devagarinho, olha, mas arredonda ele. Vai percebendo onde tem alguma pontinha que não virou e passa bem delicadinho lá para você deixar ele bem arredondadinho. É super fácil de fazer essa costura, pode ser feita à mão também, tá? Mas a máquina é rapidinho também e dá super certo, tá? Uma vez que eu fiz isso, agora sim eu vou cortar aqui e eu não preciso cortar tudo, olha. Como eu fiz ida e volta no começo e no fim, eu faço o ida e volta que eu falo, essa costura de segurança, né? É nesta parte aqui, olha. Faço no começo também e faço aqui. No começo, porque senão quando eu virar, ela vai desmanchar, tá? Então, eu faço bem, ficar bem firme para poder desvirar com tranquilidade e ela não desmanchar. Uma vez que eu fiz isso, eu vou prender aqui com um pontinho. Não preciso nem me preocupar em fazer alguma coisa que seja muito firme. Eu não vou fazer no entorno dela. Eu vou fazer o suficiente aqui para ela ficar presa no lugar. Então, uns 2 ou 3 pontinhos só e pronto para gente fazer a aplicação do copinho do cálice dela, da florzinha, que é o que realmente vai manter tudo no lugar. Na verdade, esse ponto vai segurar tudo no lugar e o cálice vai fazer o arremate, tá? Então, mas prende aqui, pode ser um pontinho ou 2 só, mas bem firme, não pode ser nada que vai desmanchar. Porque o cálice, ele segura, ele arremata, mas o que vai segurar realmente no lugar são esses pontinhos aqui que eu dei. 2 ou 3 pontinhos e já tá resolvido pra gente conseguir fazer o acabamento. Deixa eu pegar essa tesourinha aqui. Vamos cortar. E aí, sim, agora eu vou fazer o cálice. Que já está aqui, olha, ele não é o formato que ele vai ficar no final. Deixa eu mostrar aqui, olha. Ele fica bem certinho no final. Aqui ele tá... Aqui ele tá... Dá pra ver? Aqui tá bom? Aqui ele tá mais aberto. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz foi apertar aqui, olha, no entorno, porque daí eu já vinco. E essa é a forma da gente fazer a aplicação dessa camada de pétala e das folhas também. Então, eu aperto, dou uma beliscadinha aqui pra vincar, tá? E aí, a gente vai começar a fazer a aplicação. Tô colocando, um fio de uma linha bem parecida com essa linha aqui, com o tom, né, do verdinho, mas é uma agulha, é uma linha de costura comum. Deixa eu vir aqui. Eu posso mostrar o risco para elas? Pode, claro. Por favor, enquanto isso eu vou posicionando aqui, tá? Elas estão vendo o risco. O cálice é esse pedaço fora do risco, Fora né? do risco, exatamente. E como é que tá? elas vão saber, por exemplo, o seu cálice aí, vou mostrar agora. Em cima aqui tá é o risco do bordado da lateral, né?
Em cima onde? Em cima do círculo, é o bordado da lateral. Tem o círculo que tem os 17 centímetros de diâmetro. Isso, E dentro do círculo é esse motivo que você aplicou e bordou, isso, né? é. Aí o cálice, O cálice está representado fora. fora, certo? Isso. E esse risquinho branco aí no cálice, como é que elas fazem? Do mesmo jeito, eu posicionei o cálice aqui em cima do tecido e eu contornei. Como o Entendi. tecido é verde, eu uso uma cor clara. Eu tenho Você um grafite claro, pode Você ser cortou mais ou menos giz. com uns 3 milímetros, né? De distância Sim, a gente risca e corta o entorno com uma margenzinha de uns 3 milímetros mais ou menos, Não tá? precisa ser exatamente 3 Não, milímetros. não, Só é precisa... mais ou menos, tá? Tá, E aí, olha, eu posiciono olhando o meu desenho e a gente vai ver que para ele ficar certinho, dá para ver aqui, Bruno? dá. Onde eu tô fazendo? Sim. Deixa eu colocar meu óculos. Eu posso chegar mais para frente um Pode. pouquinho, Você senão eu não dobra consigo justamente ver. nessa linha que você riscou, né? Isso, eu dobro dando uns beliscõezinhos que é para ele já ficar bem fixado, tá? Então eu coloquei aqui no lugar e eu vou fazer o pontinho que é o pontinho invisível, tá? Vou seguindo o contorno que eu dei os beliscõezinhos e ao mesmo tempo, gente, a gente pega o mínimo que a gente puder, tá? Aqui a gente, na hora de fazer gravando, é meio complicado porque não é um campo bom para minha visão, mas é bem juntinho. Olha, saio na mesma altura aqui, pego mais lá na frente um pouquinho, dando uma beliscadinha mais fininha, o menorzinho que eu puder, o menos que eu puder pegar aqui, tá? Dá até para dar uma jogadinha e sair bem na dobrinha, olha só. Então, eu vou fazendo, observando o meu contorninho lá embaixo, tá? O contorninho que eu risquei. Vocês lembram que eu coloquei o meu desenhinho e, e risquei, fiz o contorno dele? Eu tô achando que eu fiz um detalhezinho aqui diferente, tá? Na verdade, eu tinha que ter cortado aqui, ele é só desse tamanho. Então, ele vai ficar um pouquinho maior aqui, mas eu já explico do que se trata. Olha, posso ir arrumando com a minha agulha para tirar os cantinhos que ficam, vou puxando, olha, a parte interna aqui, até ficar arredondadinho. E aqui, desse lado agora, conforme a gente vira... Deixa eu chegar nesse ponto aqui. Conforme a gente vira, a gente vai precisar adequar a margenzinha dele com o desenho lá embaixo, porque ele está um pouco maior, olha, ele é bem mais largo do que o que ele tem que ficar. Então, o que eu vou fazer, eu vou colocar ele aqui, deixa eu seguir mais um pontinho só aqui, e aí eu já consigo já virar. Um pontinho bem certinho aqui, olha, ainda estou olhando o meu desenhinho lá embaixo, tô vendo o contorninho dele, tá? Vou contornando aqui, e agora sim, olha, ele fica bojudo aqui, porque eu não vou seguir, olha, eu vou seguir o desenhinho lá embaixo, não sei se dá pra ver aqui? Sim. O desenhinho, olha. Tem o desenhinho aqui, então eu não vou... Normalmente, quando a gente faz a aplicação fica plana, né? Aqui, nesse caso, ela tem uma sobra. Então, eu acompanho o contorno bem certinho do risco que eu fiz e aí ele vai ficar bojudinho aqui na parte de cima. Me fiz entender, Bruno? Ele Sim. fica com uma sobrinha, tá? Vou firmar bem aqui no cantinho. Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui adiante. Ele fica mais gordinho. Ele fica com sobra, ó. Sim. Tá? Porque eu adequei aqui ao risco, mas como ele tá mais largo, olha, quando eu chegar nesse ponto aqui, opa, eu vou firmar bem firmadinho aqui, olha. Acho que eu até passei um pouquinho. Tá ruim aqui para eu enxergar. Mas eu vou firmar bem aqui. E aí, agora, para eu conseguir fazer com que ele... Aqui? Para eu conseguir fazer com que ele fique bem certinho, eu vou dobrar, né, no vinco que eu fiz. Acerta. Tem que tomar um tempinho, viu, gente? A gente aqui tem que fazer um pouquinho mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo. Mas em casa, na hora de fazer, a gente capricha.
põe, olha que eu tô fazendo, o movimento que eu tô fazendo, não sei se a câmera mostra, eu vou um pouquinho com o meu dedo e um pouquinho com a agulha, é por isso até que essa técnica se chama needle turn, eu vou adequar, deixar ele bem certinho, e aí eu vou fazer um alinhavo aqui. Então, eu vou alinhavar, olha, eu vou começar aqui bem certinho, ó, um alinhavo pequeno, não é grande, tá? Bem na dobrinha, arrumando bem a dobrinha para ficar bem certinha, porque isso é que vai tracionar e fazer com que ele fique adequado, né? Ele fique do tamanho que ele tem que ficar, tá? Então, deixa eu fazer. Eu tô conseguindo mostrar, Bruno? Tô? Tá sim, Você tá vendo? tô vendo. Tá. Needle turn é virada na agulha, né? Needle turn é virada da agulha e é exatamente essa técnica. A gente vai arrumando o entorno, por isso que se chama virada da agulha. Deixa eu puxar direitinho aqui. Tá uma partezinha teimosinha levantada ali, mas é assim mesmo, tá, gente? Ele fica desse jeito mesmo, a gente é que vai arrumando com a mão e demora um tempinho para ficar caprichado, tem que fazer com cuidado, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou puxar, porque agora ele está alinhavado, aí eu puxo e ele vai produzir umas preguinhas, um franzidinho, né? Vai produzir um franzidinho, vai ficar do mesmo tamanho lá, olha. Aí eu distribuo bem certinho, vou fazer um acabamento aqui e depois eu volto atrás fazendo a aplicação, tá? Depois da aplicação feita, a gente vai prender, é óbvio, nessas partezinhas que ficam aqui juntas, pode até tirar o alinhavo se a gente quiser, tá? Então, puxa bem puxadinho aqui, coloca lá para trás, arremata e aí volta fazendo a aplicação, que é o mesmo pontinho na parte de cima, tá? O meu ficou um pouco maior aqui, eu vou falar já o porquê. Deixa eu mostrar aqui bem direitinho, porque o desenho dele é exatamente isso aqui, olha. Deixa eu pegar meu tecidinho, ó, o meu grafite clarinho, porque aí eu acho que vai aparecer melhor. Então, ele é isso aqui, olhem só. Só que na hora de cortar, e foi isso que eu fiz errado e ele ficou um pouco maior, na hora de cortar, aqui é certo, ó. Então, a parte de cima é certo. E a lateral é que é com uma sobrinha, tá? Porque aí ele vai ficar do tamanho bem certinho. Então, olha, a lateral tem sobra e a parte de cima retinha. Que é para ele poder ficar bem retinho, tá? E aí a gente dá aquele beliscãozinho para poder adequar. A gente até poderia fazer esse franzido antes, só que a gente não tem ideia ali, né, do tamanho. Então, por isso que a gente aplica. Ele tá larguinho aqui e na hora é menorzinho, ele fica levantado, a gente faz o franzido para ele ficar bonitinho do jeito que tá aqui. Aqui? Isso. Dá para ver? Bem certinho. E aí mas a gente... Mostra o novo agora. Vou mostrar. Novo, ele só ficou um pouquinho maior. Tá bonito também, né? Não tá bem certinho aqui. Eu preciso tirar e caprichar mais nesse contorninho. E aí a gente vai conseguir. E depois, olhem só, a gente ainda pode pôr um enchimento aqui, colocar um pistilo, alguma coisa, um verdinho, né? Alguma coisa assim, e dobrar em algumas partes e até pregar ele, fazendo ele ficar desse jeito, olha só. Dá até para pôr mais carreirinhas, mas tem que ser um pouco simples, senão fica muito demorado. Mas dá até para fazer 2 camadinhas de pétala, uma para cá e outra aqui do lado de cá. Que lindo, né? A gente vai fazendo e as ideias vêm surgindo na hora que a gente tá fazendo. Aí você já pensa, na próxima eu vou fazer desse jeito, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Depois disso, a gente vai quiltar. E você aplica e borda antes Aplica e borda antes de fazer a montagem. Deixa eu tirar minha agulha daqui, tá? Deixa eu só colocar ela aqui do lado. Aí eu vou dobrar, fazendo com que o risco do círculo esteja aqui em cima, olha. E aqui o outro risco também. Porque desse jeito, do jeito que está aqui, é o jeito que a gente vai quiltar, tá? Vai colocar uma manta aí no meio? Eu coloco uma manta, a gente separa aqui, dá pra separar ele...
Dá para separar e colocar, fica com mais liberdade para colocar um em cima do outro, tá? E aí a gente põe uma manta aqui dentro. Eu usei a manta R1, mas pode ser a manta que vocês tiverem. Olha, arruma bem direitinho aqui. Já faz, já quilta tudo. Depois de quiltar é que a gente vai de novo colocar aqui em cima para riscar e cortar. Porque quando a gente quilta, ele ele puxa um pouquinho, né? Ele diminui um pouco. O risco pode ir para dentro, né? E aí a gente tem que riscar de novo, mas tem que riscar antes pra gente encontrar a posição e depois para colocar de novo, porque senão eu não vou conseguir centralizar, tá? Quilta, e o quilting que eu fiz um quilting olhando o próprio xadrezinho. Então, eu fiz em cima de um, pulei 2 em cima do outro. Pode fazer no outro sentido também, se quiser, mas só desse jeito aqui já tá bom, tá? E um detalhe, eu paro quando chega no bordado ou na aplicação, paro, dou um retrocessozinho, interrompo, pulo, vou lá para diante, porque eu não vou passar em cima nem do bordado e nem da aplicação. Tá? Ficou bonito mesmo, Bruno. Ficou parecendo um cravo. Novamente? Pode mostrar o risco de novo, por favor. Meninas, enquanto o Bruno mostra, esse risco tá aqui na descrição do vídeo, mas as meninas do clube, eu vou colocar um modelo extra para vocês, tá? De casinhas. Depois eu mostro na próxima aula, eu vou mostrar. Eu fiz um outro também com casinhas na lateral, então eu vou disponibilizar esse outro risco para vocês também. Eu acho que vocês vão gostar, as meninas do clube Prendas do Lar, prendasdolar.com.br. E o kit tem esse risco também, o kit tem esse risco também, então quem adquirir o risco tem tanto o kit com os tecidos e com o risco e com as linhas, tá? As linhas vão também para você já fazer, e o zíper também. 55 centímetros de zíper, tá? Pode ser um carrinho só ou dois, porque a gente pode também fazer aquele sistema de abrir dos dois lados. Eu acho perda de tempo, sabe? Porque você sempre tem que abrir um e depois o outro, então é melhor um só, tá? Então, mostrar a parte interna, que agora como eu virei ao contrário, ele ficou meio bagunçadinho. E a mamãe vai poder usar naquilo que ela quiser. Ou nas costurinhas, ou nos bordadinhos, ou na manicure, ou como porta-joia. Tá bom? Então, o kit é no panoxadrez.com.br, o clube é prendasdolar.com.br, na descrição do vídeo os risquinhos e no card a aula anterior. É isso, né, Bruno? Segunda-feira a gente volta na próxima aula, para você que não tá vendo no mesmo tempo que a gente tá fazendo. Um beijinho e até lá!